Bom dia, bom dia, bom dia! Vocês me conhecem como Exalote, mas também podem me chamar apenas de Exa. Hoje nesse vídeo eu irei falar um pouco mais sobre a história do meu quadrinho, né? Colors World, que eu já tinha citado no último vídeo, né? Eu vou falar muito sobre esse vídeo, né? Então aqui é uma imaginha do roxo, porque ele é o personagem preferido de vocês, então eu vou passar outras imagens de outros personagens aleatoriamente. Veja. Então, mas a gente numa bela de uma resumida. Cada um dos personagens do meu quadrinho são baseados em cores, né? Então a gente tem laranja, amarelo, preto, vermelho e múltiplas outras cores. E cada uma dessas cores também faz uma referência à teoria das cores, né? Então, tipo, o amarelo representa a felicidade, o verde liberdade, vai indo assim. Também tem algumas outras cores que são cores secundárias, né? Ou terciárias, quaternárias, nem sabia que existia isso, mas acabei descobrindo agora. Vai no infinito a quantidade de cores quase. Na verdade eu acho que tem infinitas cores, né? Já tem infinitas combinações. Mas voltando para o assunto. A história basicamente se baseia entre a gente vendo algumas aventuras dos personagens principais, que são as cores principais, né? As secundárias e as primárias. E também a história vai se dividir em capítulos. Então a gente vai ter o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4, vai indo assim. Cada um dos capítulos vai ter um foco em um personagem diferente entre as cores principais, que são as secundárias e as primárias. O primeiro capítulo vai ser focado na rosa, o segundo no roxo, o terceiro no laranja e vai indo assim, entre as cores. O primeiro capítulo vai estar apresentando um novo personagem, que eu ainda não vou estar falando, também vai estar apresentando alguns outros personagens secundários que vão ser importantes para a história. Vai estar apresentando principalmente as cores secundárias, como roxo, laranja, verde e a rosa. Já que as cores primárias, como amarelo, o vermelho e azul, vão ficar um pouco mais pro meio da história, assim. Porque isso vai ser importante para a história. Agora chega de enrolação e vamos estar falando sobre a lore e as curiosidades de Colors World. Vamos estar começando falando algumas curiosidades sobre o nosso querido Roxo. Nosso Roxito, né? Roxito do banhado. Ele originalmente, antes que ele acaba morrendo e virando esse fantasma, ele era um tritão. Ele trabalhava para a Azul. E ele também costuma esconder seus sentimentos, mas a única pessoa que ele não esconde seus sentimentos é para a nossa querida Rosa, que ele considera como quase uma irmã, né? Quase como uma melhor amiga para ele, né? A única pessoa que ele consegue contar as coisas. Mas para o resto das pessoas, ele acaba se escondendo bastante. Menos um pouco para a Azul, né? Mas isso é outra coisa. Agora falando sobre as curiosidades da nossa querida Rosa, né? Nossa querida Rosa. Nós temos algumas, de bastante. Primeiro, ela é dona de uma padaria barra confeitaria, nomeada como Doces da Rosa, que é inclusive é o que aparece na imagem de fundo desse desenho aí. É aleatório, mas tá bom. E também, uma das outras cores principais, que é o marrom, que é de um gato, é um pet dela de estimação. Aproveitando que a gente tá falando do nosso querido marrom, aqui uma imagem dele, né? Vocês já acabaram de ver uma, então vamos ver outra, né? Então, ele, como é um animal, né, um gato, ele não se comunica falando, ele mia. Ele fica fazendo miau, miau, e o único jeito que ele se comunica, entre aspas, é pro balão de pensamento. Então você vai ver só ele falando pro balão de pensamento, assim, normal. Agora vamos falar sobre o nosso querido verde, nosso arbusto da Silva também, como eu gosto de chamar, quando ninguém tá olhando para o nosso humilhado. Então, aqui uma imagem dele, eu acho que vocês já viram a outra imagem dele no início do vídeo, né? Mas basicamente, o verde ele foi principalmente inspirado na cultura afro-americana e ele também tem alguns traços de arbusto. Assim, misturando natureza com um pouquinho da África, né? Inclusive ele vive junto com toda a família dele, todo mundo vive feliz, né? O problema é o histórico passado dele com o preto. E como posso dizer, eles não eram muito amigos, assim, tipo, talvez o preto pode ter controlado ele por anos no poder das marionetes dele. Agora falando do vermelho, nem sempre ele foi assim. Nem sempre ele foi essa pessoa não é essa cor, extremamente irritado e tal, o tempo todo xingando todo mundo, brigando com todo mundo. No passado, ele era um belo de uma idola. Ele era um nerd. Inclusive ele tem miopia. O problema é que ele tem tanta raiva, mas tanta raiva que ele nem percebe que ele não consegue enxergar nada direito. Ele só sai batendo tudo pelo caminho xingando. Eu não vou estar falando curiosidades sobre o preto, amarelo, a cinza e a branco, porque vão estar contando muito sobre a lore da história.
Porque esses personagens são bem importantes pra lore. Já falo um pouco da curiosidade do vídeo e já mexeu bastante com a lore, né? Então, falando sobre lore, eu vou estar contando meio que a lore inicial. E não vai dar nenhum spoiler dos próximos capítulos, por causa que ela vai se apresentar no início do primeiro capítulo. Primeira página já mostra essa história sendo contada pela Rosa. Há muito tempo atrás, na época onde o mundo não existia, e a única coisa que havia era a escuridão e a luz, o preto e a branco dançavam, brincando e se divertindo. Até que um certo dia, a branco se sentiu entediada. O preto tentou alegrá-la, mas não conseguia. Então, ela teve sua maior ideia. Não era pra ter isso no vídeo, não. Para. Corta. Não era pra isso acontecer, não. Voltando à história, então, ela teve sua maior ideia. Ela pegou seu pincel e sua aquarela e começou a pintar, assim criando as cores: verde, amarelo, roxo, vermelho, azul e entre outras. Mas, depois de um tempo, já tinha colorido tudo que existia naquele lugar. Então, ela teve uma ideia. Ela decidiu dar vida a elas. Mas há um porém. Ela não contou isso para o preto. Ela primeiro criou e deu vida a elas, depois falou isso para ele. Assim, o preto, que era basicamente a única pessoa que a branca conhecia, começou a ficar cada vez mais de lado, agora com essas novas pessoas. Então, ele teve o seu maior plano, a sua vingança. Mas o preto, dando uma de vilão da Disney, decidiu falar todo o plano dele, escondido dentro do quarto dele, que ficava no castelo, né? E logo lá do quem estava passando, os três primários, né? Amarelo, azul e vermelho, passaram a ouvir toda a conversa dele com ele mesmo. Como você pode ver, ele bate muito bem da cabeça. Então, amarelo, azul e vermelho foram logo imediatamente contar isso para branco. E a branco, sem entender nada, foi tirar satisfação com ele. Nessa situação, eu acho que estou do lado do preto, na verdade. Então, meio que começou uma briga, assim. Só uma briguinha que terminou com basicamente todo mundo morrendo, menos a com todo mundo se juntando para a seleção do Vasco, menos a amarela e a rosa, a branca conseguiu ganhar a briga pelo menos. O problema é que selou o preto debaixo do mundo. Elas se dividiu o lado escuro e o lado claro, né, o lado da luz, para poder prender ele, assim, dividindo permanentemente o branco e o preto no mundo. Mas aconteceu. Então a branca decidiu se sacrificar como uma última forma. Ela se sacrificou e reviveu geral. Mais ou menos, todo mundo ficou meio estranho depois disso. E é por isso que o vermelho é muito irritado, a azul é tudo depressiva, o roxo é um fantasma, o laranja tá nem aí pra ninguém. Ah, então me esqueci de falar um pouco antes, mas também o marrom nem morreu nessa época, não. O marrom ficou vivaço. O marrom não fez nada. Quando todo mundo participou da briga, o marrom tava lá, existindo apenas, né? Também, o que um gato poderia fazer numa briga, né? O vídeo não acabou ainda, pois agora eu vou estar falando uma coisa. Vai ter um torneio de cores, basicamente. Como ele vai funcionar? Você vai fazer um desenho de uma cor, vai postar em qualquer lugar aqui no YouTube e vai me marcar. Você, cara, que a cor tem uma história, tem uma coisa desse tipo, entendeu? Então eu vou olhar a cor e vou dar uma avaliação pra ela. E a que eu achar mais interessante, melhor, eu vou escolher ela, vou colocar ela na série como um personagem secundário. Então, adiós.